início, quando eu comecei a pintar, foi interessante, porque eu tenho uma trajetória, digamos, dupla. Eu me formei como química, como bacteriologista, cheguei a ter uma pós-graduação em bacteriologia, inclusive o mundo do microscópio que começou a me fascinar e eu comecei a pintar. Eu trabalhei muitos anos em laboratório, era até uma fábrica de desidratação de verduras, e eu trabalhava no microscópio para ver se sobraram ou não micro-organismos. E daí que eu fiquei fascinada quando eu vi o mundo do microscópio, tanto que as minhas primeiras pinturas têm tudo a ver com isso. Isso foi quando eu já tinha mais de 30 anos, eu já tinha 4 filhos. Eu conto isso porque eu acho legal para as pessoas saberem que a gente pode ter 2 trajetórias. Mesmo não sendo milionário, mesmo batalhando, dá para começar uma segunda trajetória. Ou mesmo tendo filhos e sendo dedicado. Aliás, no meu trabalho eu tenho uma escultura que se chama O Equilíbrio. É uma escultura, ela foi feita em diferentes materiais, mas a primeira foi em ferro, que era assim, por um lado a mulher quer alçar voo e por outro lado ela pisa na sua própria liberdade, pisa num pássaro. E o equilíbrio é que era importante entre a questão da família e a questão da arte. E hoje em dia, como eu já vou fazer o ano que vem 80 anos, eu posso dizer, quando eu fiz uma exposição, que foi uma homenagem às minhas netas, e elas entraram na exposição, e era uma homenagem também a Clarice Lispector, elas entraram no meu trabalho, tinha lá um tule, elas começaram a dançar, e aí quando eu terminei, eu falei, gente, eu acho que eu alcancei aquilo que eu queria, que era uma questão desse equilíbrio. Tem até um texto lá no vídeo. As netas estão dentro, eu tenho 11 netos, tenho 4 filhos e tenho uma trajetória artística também. Isso eu falo porque é um momento importante, eu acho. Como educadora, eu estou falando aqui como um ser, Nair Kremer. Ela é uma artista, uma arte educadora, uma arte terapeuta, mas principalmente uma pessoa, um ser humano. Eu tenho muitos outros trabalhos, além desse trabalho de arte e educação, mas esse trabalho de arte, educação e arte é muito importante para mim. Eu trabalhei na periferia de São Paulo, principalmente em 2 projetos, sendo que um desses projetos, que foi o Projeto Anchieta, eu fui coordenadora educacional desse projeto, acho que uns 10 anos. E o outro é a Casa do Zezinho, que é um projeto, e isso está documentado num livro que se chama Deslocamentos, que foi publicado pela EDUSP, e também eu ganhei uma bolsa Vita, é uma bolsa muito legal, que dá um dinheiro legal. E como eu trabalhava naquela época na periferia, a gente convocou um seminário, foi um seminário de projetos de educação não formal. Como artista, eu também não posso me queixar, eu já tive exposições no Museu das Américas, em Washington, no NIU, em Nova York, inclusive eles possuem 3 esculturas minhas, no Museu das Américas, em Washington, também eu tenho. Aqui na Pinacoteca de São Paulo tem uma exposição, tem esculturas, em geral, isso estou falando das esculturas de ferro. Que essas esculturas são mais ou menos figurativas, eu transito por diferentes mundos mesmo, e diferentes técnicas. Eu também participei de um projeto que chama Escola da Família, em São Paulo, que era nos finais de semana, abria e vinha todo mundo, vinha avós, filhos, pais, juntos. Trabalhavam juntos ou separados, e eu levava um monte de livros, referenciais, exposições. Aliás, eu levava meus livros de arte, os mais bonitos, nunca ninguém estragou, eu levava na periferia, Jardim Miriam, aqueles lugares. E depois a gente fez uma exposição no MAM de São Paulo, com os trabalhos desse grupo do Escola da Família, mas para não ser uma inclusão exclusiva, só trazer para dentro do MAM o trabalho que eu tinha feito. Aliás, eu preparei equipes para me ajudarem, porque acho que eram 11 escolas, muitas pessoas participaram.
Para não ficar uma inclusão exclusiva, eu convidei artistas também do cenário da cidade para contracenar. O que realmente me levou para a arte e educação foi que eu li um livro do Herbert Reed, que se chamava A Educação através da Arte. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Que eu ainda acho um livro muito importante, apesar de ter muitos outros. Quando eu li aquilo, eu fiquei fascinada. A gente fazia com crianças de 6, 7 anos, com um tema, instalações nesses barracos pequenos, que era de plástico e foi furando, a gente foi pondo papéis coloridos. Como é que surgiu essa minha série? Porque eu já não trabalho mais com arte e educação com crianças diretamente, porque já não tenho mais essa energia. Mas como da influência daquele olhar naqueles lugares, surgiu essa série que eu estou fazendo hoje em dia, que são os Mondrians, trabalhos mondriânicos, como eu chamo, só que eles são transparentes, que naqueles barraquinhos tinha uma transparência. E as crianças faziam instalações enormes. Por exemplo, eles escolhiam um tema, por exemplo, tem um Monet, as crianças fizeram todo um jardim, fizeram a pontezinha, e depois tinha um trabalho a nível individual, que cada um fazia, e a nível do grupo todo, que todos trabalhavam na instalação. E isso, por exemplo, o pessoal da Pinacoteca, o pessoal do MAC, a Kátia Canton, vinham ver e ficavam fascinados. Hoje em dia, aliás, eu acho que a arte e educação nos museus está muito mais forte do que, lógico, quando eu cheguei há 40 anos atrás. Eu acho que sempre me interessei por arte, eu sentia uma falta, uma necessidade, e aí eu comecei e fui muito rápido. Em 3 anos eu já tinha uma exposição individual no museu aqui. Quando eu vim visitar no Brasil, em 75, o professor Bardi, que era diretor do MASP na época, o fundador, ele tinha uma tarde que ele recebia quem quisesse. Eu fui lá com a pasta embaixo do braço, e ele olhou e perguntou: o que você quer? Eu falei: quero saber sua opinião, estou começando. Ele falou: e uma exposição no MASP que você não quer? Eu já estava para voltar. Eu falei: lógico que eu quero. E ele me deu uma exposição assim. Faziam 3 anos, eu acho, uma individual no MASP em 75. E aí, depois que eu expus no MASP, eu voltei para Israel, voltei para um kibbutz, mas depois eu vim representando Israel numa Bienal aqui. Era, acho que a 18ª Bienal, porque a Sheila Lerner foi a curadora. Eu tinha uma grande instalação, acho que eram 100 metros quadrados. Quando eu fui estudar, no início eu era uma artista autodidata. Depois eu fui estudar e quando eu estava estudando, eu me influenciei muito, lógico, por Duchamp, depois o Rauschenberg. Tanto que o meu TCC, que vocês chamam, há 40 e poucos anos atrás, foi sobre o Rauschenberg. E o Rauschenberg foi uma das pessoas que mais me influenciaram, essa liberdade que ele tinha e usava todos os temas e temas do cotidiano, com as assemblagens maravilhosas, onde ele misturava tudo. E os meus arquivos também têm muito a ver com essas assemblagens que têm a ver com Rauschenberg, que no início eu também usava muitos materiais do cotidiano, inclusive eu tenho umas composições onde a parede serve de apoio, que eu uso umas figuras recortadas em materiais pobres que eu pegava na rua na época, que eram esses compensados. Então, com o tempo, eu fui substituindo esses materiais do cotidiano e do entorno e dos materiais pobres pelos meus próprios referenciais. A minha primeira fase é assim, eu comecei a pintar por um impulso, uma necessidade, acho que por isso que eu sou uma boa arte terapeuta, é uma profissão também. Eu comecei a pintar e quando eu pintava não tinha os elementos.
Então, as faltas ou as dificuldades, às vezes, nos levam a criar coisas muito mais interessantes do que se você tem tudo. Então, eu achei um papel que deslizava a tinta, papel couché, e tinha muito pouca tinta óleo. E dizem que papel couché na tinta óleo não funciona, mas eu dei um jeito de funcionar. Então, a minha primeira fase era muito solitária e era só no ateliê, que eu chamo que era uma fase de uma solidão existencial muito grande, que a partir dela é que eu fui chamando e chamando outras pessoas para o meu trabalho, até que eu fui na periferia e estava todo mundo dentro do meu trabalho. E depois eu passei para os recortes de madeira, que eu fazia grandes instalações e eram construções de caráter colagístico, que já tinha influência do Rauschenberg. Depois eu passei para esculturas em aço carbono. E aí depois eu comecei com os arquivos e eu fiz também, os receptáculos não eram só os arquivos, arquivos de pano, arquivos de outros materiais. Então um trabalho, bom, uma trajetória, digamos, de quase 50 anos, então tem uma variedade muito grande, né? Eu acho esse projeto importantíssimo, acho que é um dos projetos mais importantes. Eu acho que o Montas está me dando uma oportunidade muito legal de executar o meu trabalho.